Marina Silva, com certeza, virou o alvo desta semana. No Congresso, os parlamentares do Centrão dizem que as posições da ministra criam ainda mais dificuldade para a base do governo. Que mais que estão reclamando dela, Tainá? Muita reclamação, viu, Raquel? A gente conversa com a maioria dos deputados, eles falam, tá difícil, a Marina, não, há uma má vontade do Ministério do Meio Ambiente, principalmente para atender às nossas demandas, para sentar para fazer reunião. Hoje eu conversava com um deputado de Pernambuco, e aí ele reclamava do IBAMA, que não é que ele teve uma negativa, mas é que ele não teve resposta do IBAMA em relação a um pleito que ele queria descobrir qual seria lá o desfecho, o resultado na região. Então, há uma certa sensação de desassistência mesmo ali entre os parlamentares sobre o Ministério do Meio Ambiente, que acaba dando vazão a essa crise, né? Acaba correspondendo ao que a gente vem dizendo, de que o governo hoje está muito mais alinhado ao que pensa nessa disputa, ao Ministério de Minas e Energia e a Petrobras, do que o Ministério do Meio Ambiente. A Marina Silva, ela deu uma declaração sobre o desmonte do Ministério do Meio Ambiente, que eu acho interessante e cabe também para essa situação que ela está vivendo em relação à disputa da exploração do petróleo. Ela disse, nem Lula poderá reabrir essas portas. Ela dizia em relação às portas que foram fechadas nos ministérios, mas cabe também colocar essa fala para análise aqui, porque me parece que Marina está entendendo bem qual é o jogo que está sendo feito e que ela está isolada. Renata, Tainá está colocando, Marina está isolada. Ontem ela saiu da reunião na Casa Civil dando uma declaração forte, decisão se respeita. Hoje deu seguidas declarações, fez mensagens pelo Twitter, mas o que a gente ouve nos bastidores é que ela disse uma coisa dentro da reunião, marcou uma posição, disse a mesma coisa fora da reunião, mas ainda não teve respaldo do presidente. Eu acho muito interessante esse debate, porque me parece que é muito mais uma cobrança que tem que ser feita aos compromissos assumidos pelo presidente Lula na campanha do que exatamente a Marina Silva, que, ao que me consta, se não me escapou nada, continua defendendo as mesmas coisas que sempre defendeu. O que aconteceu durante a campanha foi que o Lula e seu entorno, eles fizeram um esforço muito grande, primeiro, para trazer a Marina Silva a dar esse apoio, depois, para ajustar alguns pontos do programa de governo, para que fizesse um gesto mais enfático em relação ao compromisso do que seria o seu governo com a gestão ambiental. Lula está se vendendo no mundo como essa pessoa que Alexandre Silveira, o ministro, quer colocar, né, o grande embaixador do mundo na questão ambiental. Não sei se o grande embaixador, mas ele quis se vender como alguém que seria o negativo de Bolsonaro. Então, se Bolsonaro não era bem quisto lá fora, não era visto como alguém que tinha afeição, e não tinha mesmo pela pauta ambiental, Lula é o oposto. Ele sim vai ser a pessoa que vai trazer essa bandeira de forma muito clara, medidas concretas. Então, quando a gente começa a falar que ao que consta, não existe respaldo do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto deixou o Congresso desidratar a pasta de Marina Silva. O ministro de Minas e Energia está estocando a ministra do Meio Ambiente sem que ele seja chamado ou sem que algum reparo seja feito, ou o próprio presidente saia publicamente em defesa de Marina Silva. Essa é uma conta que, me parece, tem que ser cobrada de Lula. E não de Marina Silva. Não foi ela que dessa vez, né, ela já concorreu à presidência sempre com resultados pífios, mas quem ganhou foi Lula e quis trazer Marina Silva para ser a cara desse compromisso ambiental. Em relação ao debate da Petrobras com o IBAMA, eu tenho dito isso nos últimos dias. Eu não entendo como o primeiro ponto de partida nesse debate não é a eventual ameaça de ingerência política no órgão técnico. Porque quando a gente fala que Lula vai tomar pé e vai eventualmente mediar, a gente está falando do quê? Ele vai passar por cima do IBAMA? Era algo que a gente chamava a responsabilidade do governo passado e me parece que tem que ser chamado nesse governo também. Mas é o que está parecendo, Renata, interesse econômico passando por cima de qualquer orientação Ainda não, né? técnica. É o que está aparecendo, são bilhões aí em discussão.